Tá gravando. Agora já está gravando. Estão conseguindo me ouvir aí, Sônia? Está chegando belezinha meu áudio? Tá, por enquanto tá. Então tá, Jóia. Então eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui participando, né? Então, a todos e todas, né, participantes aqui desse momento. A nossa equipe, então, Suênia, Rosilda, a Iraildes, né? Temos aqui ainda também, que compõe a nossa equipe, a Marisa e o Ivan. Então, né, Marisa está aí, junto com a Rosilda lá, fazendo parte aí conosco. E, assim, que a gente aproveite esse momento, tá? Então, as coordenações, as administrações municipais presentes nesse momento também, né? As da assistência social, que a gente possamos aprender juntos, né? Vai ser feito o uso desse recurso. Então, né, como o próprio nome já fala, Programa de Fortalecimento do Atendimento do Cadastro Único, o jeito certo em que vai poder ser utilizado esse recurso. Tá? Então, assim, agradeço a Suênia, juntamente com a Rosilda, prepararam esse material, né, material visual. Suênia fez esse preparo já anteriormente, né, Suênia, juntamente ainda com a Helena, quando ela estava na coordenação, mas a Rosilda entrou, somou junto aqui com a Suênia, né, para que essa apresentação de hoje possa, né, caminhar dentro ali das clarezas mesmo, e deixar cada um de vocês, cada município, ciente do real uso desse recurso. Desde já, novamente, eu agradeço a presença de cada um, tá? Reforçando, como a Suênia disse, a live está sendo gravada, vai ser postada depois no canal do YouTube, para quando precisar, né, pode ir lá e rever novamente. O material também depois vai ser disponibilizado nos grupos, né, coordenadores do Cadastro Único. A gente também pode enviar por e-mail sem problemas nenhum, tá? Ao visual. Então, desde já, né, foi para a Suênia, para a Rosa. Falhando. Então, eu quero que a Rosilda, né, mais a Iraísa também possam se apresentar, né, Suênia? Uhum. E a palavra é sua. À vontade, estarei aqui participando também, tá? Obrigado, pessoal. Obrigada, Eduardo. Bom, meu nome é Suênia, né? Eu faço parte da equipe da coordenação estadual. Vou me apresentar porque vai ter algumas pessoas aqui, né, participando da live que ainda não me conhecem. Mas eu sou técnica, né, aqui do Cadastro Único aqui, sou psicóloga e atuo desde 2019. Rosilda. O Iraildes. Bom, acho que o pessoal teve um problema técnico. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu sou Rosilda Campos, estou aqui junto com a equipe da coordenação do Cadastro Único. E para mim é uma alegria, né, e uma satisfação muito grande estar nesse evento importante em que a gente vai tratar aí do Procad SUAS. E eu espero realmente contribuir com vocês nessa jornada. Sejam bem-vindos. Iraildes. Bom dia, pessoal. Eu não vou ligar a câmera, porque não dá para me ver mesmo. A posição aqui não colabora. Enfim, eu desejo a todos uma boa reunião. Eu sou Iraildes, né, para quem não me conhece, trabalho aqui também na coordenação estadual do Cadastro Único, e espero que essa live seja bem
aproveitada por vocês, porque o tema é importante e todos vão precisar. Até mais. Iraildes, o Ivan está na sala? Está aqui, Está. mas ele está online, não, né? A Marisa vai se apresentar. Eu pedi para ele vir falar aqui. Tá bom. A Marisa, Bom dia, pessoal. Meu nome é Marisa. Estou aqui para poder aprender um pouquinho e poder contribuir com vocês. Boa live para vocês, tá? obrigada, Marisa. Bom dia, pessoal, tudo bem? Me chamo Ivan, trabalho aqui na coordenação do Bolsa Família. Estamos aqui disponíveis para ajudar sempre vocês, podem contar conosco. E desejo boas-vindas e um excelente curso no dia de hoje. Obrigada, Ivan. Bom, então vamos dar início aqui, né, aos nossos slides aqui, né, que foram preparados com muito carinho para passar essa informação para vocês. Bom, Procad SUAS, né, o que significa essa sigla Procad? Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social. Ou seja, o Procad, né, é esse programa aí de fortalecimento para esse atendimento no Cadastro Único, né, pessoal? Então, assim, como o Eduardo comentou, o próprio nome já diz, né, para que esse recurso veio, tá? Então, de acordo com a resolução aí, tá, do Conselho Nacional de Assistência Social e o MDS, número 96, tá, que saiu dia 15 de fevereiro de 2023. Então, essa resolução aí, que é o amparo legal, né, desse repasse do Procad SUAS. Então, vamos lá. O porquê do programa, tá? Ano passado, quando começou, na verdade, a pandemia, que veio o auxílio emergencial, gente, e depois veio a troca lá do programa do programa Bolsa Família para o programa Auxílio Brasil, as pessoas confundiram muito essa questão do auxílio emergencial com o programa Auxílio Brasil. Então, eles acharam que foi que o auxílio emergencial continuava. Então, eles começaram a fazer cadastros unipessoais, né? Então, o porquê desse programa aí, essa requalificação da base de dados do cadastro único, tá? Porque percebeu que essa base de dados, ela está distorcida, tá? Vocês que atuam no cadastro único aí no município, né? Vocês já sabem o quanto a gente está somando esforços, né? Ainda mais assim, mais vocês que estão na ponta, né? Fazendo essa requalificação de dados com averiguação cadastral, averiguação de renda, averiguação unipessoal, revisão cadastral. Então, assim, todos os municípios, né? Isso é o Brasil todo, está nessa requalificação de dados, né? Então, para ajudar, né, nessa requalificação aí, veio mais um auxílio, né, financeiro para o município, que é o Procad SUAS, tá? Então, essas inconsistências, né, vocês já estão tratando. O que tem de novidade aqui nesse porquê desse programa do Procad SUAS, né? Além dessa requalificação aí dos dados, do cadastro único, tem as ações de busca ativa, tá? Essa ação de busca ativa tem microfone ligado. Federal ou é estadual? Estadual, Gente, tem microfone ligado. Você foi desmarcando o papel, ela levou, mas eu acho que é essa aqui, ó. Iraildes. Não? Fecha os microfones.
Adriano? Eu faço tirar a federal e a estadual e federal, porque eu sempre é uma dessas. Gente, eu não consigo ver quem está com o microfone ligado. Jéssica de Turvelândia, Flávia Chaveiro de Gente, fecha os microfones, por conosco. favor. Eu não consigo fechar aqui, porque eu estou compartilhando tela, então eu não consigo ver. Beleza. Obrigada. Então, voltando ao porquê do programa, a requalificação dos dados, né, que é uma ação que os municípios já estão fazendo, mas com essa nova. Suênia, seu microfone está desligado. É porque aí desligou tudo lá, né? Então, vou falar novamente, eu não sei até quando vocês me ouviram. O porquê desse programa, que além dessa requalificação dessa base de dados aí do cadastro único, tem essa novidade aí dessa ação de busca ativa, que eu vou falar quais públicos, né, entram nessa busca ativa aí quando eu falar das ações. Para que esse programa? Né? Como eu já disse para vocês, esse programa ele veio qualificar e fortalecer o cadastro único, tá? Como vocês sabem, o cadastro único ele identifica as famílias, né, em situação de vulnerabilidade. Então, ele é assim um instrumento preciosíssimo, né, que nós temos para poder para gerar as políticas públicas, para a criação de políticas públicas e para essa aplicação também dessas políticas públicas, né, às pessoas mais vulneráveis. Então, assim, é riquíssimo o cadastro único, porém, como eu disse lá no início, ele está com distorções. Então, esse recurso aí, o PROCAD-SUAS, ele veio, né, de forma aí emergencial para fortalecer, tá? Para qualificar e fortalecer o cadastro único nessa identificação correta dessas famílias, né? Porque isso aí cria, né, a oportunidade de acesso a serviços, né, benefícios e programas a pessoas que realmente necessitam da assistência social, né? Mas que ainda, por algum motivo, gente, estão fora, né? Ou estão com dados desatualizados. Então, assim, é importante entender que o cadastro único, ele é para pessoas, né, de baixa renda, né? O próprio cadastro, lá na portaria 810, traz que são pessoas de baixa renda, até meio salário mínimo, que devem ser incluídas no cadastro único, tá? Que famílias com per capita superior a meio salário mínimo podem ser incluídas, sim, podem ser incluídas, mas dependem de qual programa elas vão pleitear, tá? Isso eu acho que é bem claro para todos que trabalham no cadastro único, isso fica bem claro, porque eu não posso... a gente já pegou situações, né, de municípios que estão cadastrando a cidade inteira, não é para cadastrar a cidade inteira, é para cadastrar as pessoas, né, de baixa renda, tá? Então, isso é muito importante, pessoal, essa requalificação de dados aí, para que a gente faça uma leitura e para que pessoas que realmente precisam sejam incluídas nesses programas e benefícios, né? A gente escuta muito, né? Ah, mas tem gente que não precisa, recebe, tem gente que precisa, que não precisa, aliás, não precisa estar recebendo e que precisa não recebe. Eu escuto isso e eu sempre falo, requalificação de dados. Então, tem uma coisa errada, então tem que qualificar.
né? Não é à toa que veio aí uma lista imensa de averiguação cadastral, né? Uma averiguação cadastral de renda, uma averiguação cadastral unipessoal aí. Então, por quê? Porque o governo, ele cruza dados, né? Ele cruzou dados aí com 7 bases, com outras 7 bases, né? Inclusive o CNIS, que mostra, né, que a pessoa tem um rendimento, né, que tem uma carteira assinada e tudo, que não informou no cadastro único. Então, essas pessoas estão sendo pegas nessa averiguação, está tendo o benefício cancelado e tudo. E isso vocês já estão, né, habituados aí no município. Eu quero reiterar aqui, porque tem essa live também é composta por secretários, né, e secretárias de assistência social, e colocar que esses bloqueios e esses cancelamentos não são feitos pelo município. Essa listagem de averiguação, ela vem do Ministério, tá? E a Senar que faz esse cruzamento de dados aí e faz esses bloqueios e cancelamentos. Então, não é o município que faz esses bloqueios ou esses cancelamentos, tá? Então, quero deixar isso bem claro, porque tem algumas distorções, né, em relação a isso. Acho que o município está bloqueando não, e está cancelando. Não está acontecendo isso. Essa listagem ela já vem do Ministério, a Senar que já tem, o município tem um cronograma, né, que vem para o município um cronograma, onde tem lá o mês que cada público vai sofrer o bloqueio e o cancelamento. Então, isso aí independe do município, tá? É uma coisa que já vem. O município é responsável pela atualização cadastral. Esse bloqueio e esses cancelamentos, a Senar que já faz direto no sistema, tá? Então, quero deixar isso bem claro. Bom, vamos passar aqui, então, para a questão das linhas de ação. Eu falei para vocês que tinha novidades aí, né? Não era só a atualização e regularização dos cadastros unipessoais, né? A única ação do Procad, tá? A outra ação do Procad aí é a buscativa das famílias pertencentes aos grupos populacionais e tradicionais e específicos, tá? Os GPTEs, aí faltou um Sinho aí, tá, pessoal? E esse aí também não tinha, não. Tinha que tirar ele. Mas em situação, em especial a população em situação de rua e povos indígenas, tá? Olha, pessoas idosas, pessoas com deficiência e crianças em situação de trabalho infantil também são públicos prioritários do programa. Então, essa busca ativa, que eu falei para vocês que essa é a novidade aí do programa, né? Por que eu falo que é novidade, pessoal? Porque essa atualização e regularização de cadastros unipessoais, vocês já vêm fazendo, vão continuar fazendo, né? O que o Ministério pede? Uma busca ativa agora das famílias aí, dos GPTEs, né? A população em situação de rua, e povos indígenas. Dos GPTEs, pessoal, 2 públicos aí que eles colocam como prioritários, né? Que é a situação de rua e povos indígenas. As pessoas idosas, e depois pessoas idosas, pessoas com deficiência e crianças em situação de trabalho infantil, tá? Então, são essas 2 linhas de ação que o município tem que traçar para o Procad SUAS, tá? Tem gente riscando minha tela aqui. Tá. Agora que a gente já passa para a execução do programa. Para a execução do programa, precisa ser feita uma elaboração de projeto executivo para a implementação das ações do Procad SUAS. E vai considerar lá nessa execução, nesse projeto executivo,
Olha, o tamanho da demanda de atendimento de famílias inseridas na qualificação, na ação de qualificação cadastral de 2023, em especial os registros unipessoais, né? Vocês têm essa listagem, né, desses registros aí, né, que todo mês é colocado lá no SIGPAB, lá, a listagem, lá na pasta qualificação, então vocês têm esse número. O diagnóstico de público-alvo da busca ativa, tá? Definição de ações, atividades, metas, prazos e recursos necessários, o levantamento da capacidade instalada para a execução do programa, o levantamento de necessidade de aquisições, contratações, viu? Ou capacitação. Estabelecimento de estratégias de envolvimento de outros órgãos parceiros, sociedade civil e governança participativa, e medidas de monitoramento, avaliação e prestação de contas junto aos conselhos de assistência social. Esse modelo, gente, tem alguém riscando minha tela aí? Esse modelo que eu mostrei, que eu estou mostrando aqui, aliás, esse modelo veio lá do Ministério, tá? Que foi repassado para a gente, esse modelinho aí, para ser utilizado para o projeto executivo, né? É um modelo que pode ser utilizado, mas se o município tiver outro modelo, né? E abarcar, né? Todas essas ações aí, todas esses itens que tem que conter no projeto executivo, beleza, pode usar, tá? Mas esse aqui é o modelinho dele. Distribuição dos recursos. Como que foi feita essa distribuição de recursos, né? Foi repassado uma única parcela, tá, pessoal? Na modalidade fundo a fundo, tá? Isto é, do Fundo Nacional de Assistência Social para os fundos de assistência sociais estaduais, do Distrito Federal ou municipais, né? Em contas específicas, abertas pelo governo federal, conforme estabelece a portaria do MDS 871, de 29 de março de 2023, tá? É importante que vocês leiam todas essas legislações, tá? A portaria, né? Essa portaria 871, a resolução, né? Que implementou aí o PROCAD SUAS, então é importante ler, tá? Todas essas legislações, tá? Foi considerado, então, a quantidade de cadastros unipessoais, tá, pessoal, para fazer esse repasse aí no âmbito da ação de qualificação do cadastro único em 2023. Então, observou-se aí o seguinte parâmetro, o piso mínimo. Gente, eu vou tirar o compartilhamento, fazer de novo, porque minha tela está sendo riscada. Espera aí. Eu tenho que compartilhar de novo. Isso. Então, o piso mínimo aí de 12 mil, a maioria dos municípios aí, né, receberam 12 mil reais, né? O piso mínimo 100 mil para os estados, o adicional de 10 milhões para dividir entre todos os municípios situados na Amazônia Legal, exceto as metrópoles, e esse adicional de 10 milhões aí para dividir em todos os municípios situados em áreas rurais da Amazônia, conforme classificação dos espaços rurais e urbanos no Brasil. Então, esse foi o critério utilizado, tá, para a distribuição desses recursos. Da alocação dos recursos no orçamento. Tá? A nível de Estado, Distrito Federal e municípios, as despesas elas deverão ser oneradas nas ações programáticas do Bloco da Proteção Social Básica,
sem a necessidade de criar uma ação programática específica, atendendo o objetivo e finalidade de fortalecer as ações de cadastramento, atualização cadastral, busca ativa, atendimento do cadastro em domicílio e outras atividades que integrem o cadastro único e as unidades públicas do SUS, vinculando as despesas empenhadas no programa atividade dos serviços da proteção social básica dos entes federados. É muito importante que vocês fiquem atentos ao objetivo e à finalidade, tá? Do Procad SUS, porque não pode sair dessa finalidade aí, desse objetivo e dessa finalidade, tá, pessoal? Então, muito cuidado com essa questão do objetivo e finalidade do recurso do Procad SUS. Uso dos recursos, né? Poderão contratar, disponibilizar e remunerar pessoal, inclusive pagar hora extra para o pessoal já contratado, adquirir e alocar bens e serviços que contribuam para o fortalecimento da capacidade institucional de atendimento do público do cadastro único nos equipamentos socioassistenciais ou postos de atendimento do cadastro único. Eu vou falar aqui para vocês nos próximos slides como que, né, vai ser o uso desses recursos aí. Rosilda, eu acho que eu já ultrapassei, né? Sim. Acho que eu já ultrapassei a minha fala, porque tem uma fala da Rosilda também. Tá ótimo, as coisas que você falou foram muito importantes. Quando a gente fala de projetos, né, é muito importante essa observância da finalidade. E para o Procad SUS, essa finalidade, ela inclusive tem uma dotação orçamentária específica. Então, os municípios precisam estar atentos, né, a essa dotação orçamentária e realmente cumprir a finalidade do programa. Não pode ser gasto com outras despesas. Então, no uso dos recursos, a execução dos recursos deve atender, então, às finalidades estabelecidas na Resolução 96, de 15 de fevereiro de 2023. Essa resolução ela já foi compartilhada nos grupos, então, todos vocês já receberam. É importante a leitura atenta dessa resolução, para que a equipe que for conduzir a elaboração do programa possa realmente contemplar todas as questões envolvendo a elaboração do projeto. Promover, então, o fortalecimento da capacidade institucional dos municípios, dos estados, do Distrito Federal, para o atendimento do cadastro único no SUS, estimular a atualização e regularização dos registros com inconsistências, para que os programas sociais que utilizam o cadastro único possam atender os que mais precisam, lembrando dos públicos prioritários, né, que já foi falado pela Suênia. Então, esses grupos prioritários devem ser o foco principal desse projeto, e o foco principal aí é a atualização, né, as questões das vistas de pendência das pessoas unipessoais, os idosos, as crianças em trabalho infantil, os indígenas, né, os grupos especiais. Então, é muito importante que na elaboração seja considerado esses grupos prioritários, para que realmente o projeto chegue, né, alcance essas pessoas que encontram situação de vulnerabilidade ou que o município nem conheçam elas, que a gente até chama de pessoas invisíveis. Então, a gente precisa atingir esse público. É importante a gente lembrar que na elaboração desse projeto pelo governo federal, a gente tem que ver o que está por trás disso, né? Então, o que o governo pretende é trazer para os programas sociais as pessoas que realmente estão precisando, até porque já foi verificada em situações em que não há convergência com os projetos, né? Pessoas, às vezes, que poderiam não estar recebendo, estão recebendo, e aquelas que deveriam obrigatoriamente estar recebendo, não estão. Pode passar? Ótimo. Sim. A execução dos recursos, então, vai obedecer essa execução financeira, né, que é a destinação
para a implementação do programa. Deve contemplar, então, despesas com material de consumo, pagamento de pessoal, aquisição ou locação de material, despesas com transporte, entre outras despesas necessárias ao êxito do programa. Em relação ao pessoal efetivo, né, o que é sempre estar atento aí ao que está previsto na resolução, porque não pode ser pago para o servidor efetivo, apenas horas extras, né? Então, tem as vedações também. Isso, pode fazer as contratações, desde que elas estejam previstas no projeto. O rol... Rosilda, Rosilda, assim, não pode fazer, tem que ficar bem claro isso, né? Que não pode fazer contratação, né, de servidor efetivo. Sim. Né? São os temporários, né? Isso. São As contratações temporárias não pode ser para servidor efetivo. Servidor efetivo pode pagar, né, a hora extra, mas não pode fazer contratação, porque o pagamento do servidor efetivo, né, ele é da prefeitura, a responsabilidade, né, não é do governo federal. É importante também lembrar que os recursos são específicos, né, e são escassos também. Então, uma verba limitada, e essa verba deve ser respeitada aí dentro do projeto, né, o limite fixado. E assim, reiterar, né, Rosilda, tudo isso que você falou da questão orçamentária, que cada recurso ele tem um objetivo e uma finalidade, e ele deve ser usado, né, como você disse, para aquele fim, né, que ele foi disponibilizado. Então, é muito sério isso, né? Por quê? Porque se esse recurso ele é desviado, né, incorre em crime de responsabilidade fiscal, de improbidade administrativa. Então, realmente é muito... gente, nossa, tem microfone ligado. Então, é muito importante observar o objetivo e finalidade específica para que esse recurso do PROCAD venha. Tá? Então, estar muito atento a tudo isso para que não incorra, né, em desvio de finalidade do recurso. Rosilda? O rol, no uso dos recursos, então, o rol que encontra-se especificado, que já foi tratado, ele é exemplificativo, né, e podem ser pagas despesas com recursos transferidos pelo governo federal, desde que observada a relação direta entre o gasto e os objetivos do programa. Veja bem que isso aqui está sempre mencionando a questão da finalidade. Então, a finalidade tem que ser exclusivamente para atualização dos cadastros e para o público-alvo. Os itens de custeio e os itens de serviço e de pessoal. Isso tudo tem que estar descrito no projeto, né? Isso aqui a gente está falando já de execução, né? Mas, de qualquer maneira, todas essas despesas que vocês irão incluir no projeto, elas têm que estar relacionadas com o programa e depois executadas em conformidade com o projeto, que vai ser também aprovado. Então, é tudo vinculado, é muito importante que isso seja observado. Os exemplos, então, de itens de custeio, né, que podem ser custeados com essa verba, estão inclusos aí o combustível para os veículos, material para manutenção de veículos, sobressalentes, né, máquinas e motores, isso aqui no caso para rios, né, no caso de navegação, para navios e embarcações, gêneros alimentícios, material educativo, né, lúdico e esportivo, desde que haja dentro do planejamento das atividades as ações que se vinculem com tais itens e serem adquiridos, né, aí ele cita aqui o exemplo, atividades de busca ativa e acolhimento de famílias com espaço comunitário na zona rural, com espaço lúdico para acolhimento de crianças.
utensílios de acessibilidade, material de expediente, material para manutenção de bens móveis e imóveis, material elétrico e eletrônico, material de copa e cozinha, material de limpeza e produção de higienização, material de processamento dados e material descartável. Então, esses são os exemplos, né? Esse rol não é taxativo, como já foi dito antes, que podem ser contemplados no projeto. Já foi falado, né? Próximo. Os exemplos de serviços, né, os exemplos de itens de serviços e de pessoal, também continuando aqui. Contratação de empresa para realização de serviço, no caso, pessoa jurídica, contratação de pessoal, não servidores efetivos, por tempo determinado, e aí tem que observar a temporalidade do projeto. O projeto tem começo, meio e fim, então vai se observar essa temporalidade para a contratação dessas pessoas. Contratação de entrevistadores e intérpretes indígenas, falantes das línguas indígenas locais, para atuar junto às equipes do cadastro. Aqui é a mesma coisa, tem que observar a temporalidade do projeto, quanto tempo essa ação vai durar, para que não haja também um exagero nessas contratações ou fique em desacordo com o projeto. Contratação de intérpretes e tradutores, caso haja demanda de atendimento de famílias imigrantes. Contratação de intérpretes ou tradutores, pagamento de servidores remanejados para a execução da atividade em tempo integral, pagamento de horas extras de pessoal, inclusive servidores efetivos, veja bem que é hora extra, certo? Aluguel de automóveis para facilitar a montagem de equipes volantes de cadastramento. E lembrando que as contratações, né, vocês devem observar o regulamento de licitações e contratos e seguir todos os trâmites previstos na legislação de licitações, até porque essas ações podem ser posteriormente auditadas pelo Tribunal de Contas da União, dentre outros tribunais, né, que a gente fica sujeito. Esse aqui já falamos, pode passar. É importante, então, mencionar que as normas, né, prevêem a possibilidade de utilização dos recursos repassados para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, como veículos. Entretanto, as aquisições deverão observar a obrigatoriedade da vinculação entre a finalidade, mais uma vez aqui, finalidade, o recurso de origem e a utilização dos bens, respeitando os itens estabelecidos como adequados, né, para o serviço de proteção de atendimento à família, previstos no anexo da portaria CNAS número 69, desde que estejam alinhados, e isso aqui é muito importante, né, desde que estejam alinhados e contribuam para os objetivos do PROCAD e SUAS. Então, tem essa possibilidade de aquisição de equipamentos e materiais permanentes, inclusive veículos, mas lembrando que o recurso é finito, né, e também tem que estar com esse projeto bem especificado, bem alinhado com as atividades aí do PROCAD SUAS. Rosilda, eu vou aproveitar só para pegar um gancho aqui com a questão do PROCAD SUAS, com esse repasse do recurso, que os municípios eles recebem todos os meses, né, também um repasse do IGD. E o que a gente percebe? Que muito o IGD, o repasse do IGD, ele não está sendo, por alguns municípios, não está sendo utilizado de forma adequada, né? Então, isso é muito sério, isso é muito, né? É uma questão que envolve aí desvio, né? De finalidade, objetivo e finalidade. Então, eu peço que todos os municípios, né, estejam atentos também, não só à utilização do recurso do PROCAD, mas à utilização do IGD, tá?
Então, é muito importante. Olha, aqui tocou no assunto de carros, né? A gente sabe que tem veículos que são compras, né, com o recurso do IGD, que deveriam estar sendo utilizados pelo Cadastro Único, o programa Bolsa Família, e não estão sendo utilizados, estão sendo desviados, né? Tem município que tem carro e não tem como fazer as visitas e tudo, porque compra um carro, mas o carro foi desviado para outras finalidades. Então, muito cuidado com isso, porque isso aí é desvio, né, de finalidade, objetivo e finalidade do recurso, tá? Como eu disse lá atrás, isso aí incorre, né, me Em fugiu. crime. Em crime de responsabilidade e improbidade de administrativa. responsabilidade fiscal, tá? Né? De aplicação dos recursos. Então, muito cuidado, tá, pessoal? Então, todos os recursos que vêm, eles precisam ser, né, vinculados, ter essa vinculação de finalidade de recurso, né, de origem e a utilização aí, tá? Então, só para também deixar claro que todos esses recursos devem ser utilizados de forma correta, bom? Então, é isso. É importante a gente ter o dinheiro, né? A gente contar com esse dinheiro, essa verba federal, mas é muito mais importante a gente saber usá-la, né, da maneira correta e sempre respeitar esse alinhamento e essa finalidade, senão a gente, né, incorre aí nesses crimes e acaba que a função social da lei se torna inexistente. É muito importante esse alinhamento na elaboração do projeto, para que vocês não tenham aí preocupações, né, em relação à execução desse programa. Aqui é a vedação do uso, né? Agora, isso aqui, a vedação, lembrando, né, que a vedação é uma proibição. Então, isso aqui, vocês vão ter que ter muito cuidado com isso. Isso aqui é proibido, né? Então, se for detectado alguma nota fiscal, algum atendimento com esses itens aqui, pode aí, a prefeitura estar incorrendo, né, também no crime de responsabilidade ou de improbidade administrativa. Então, o que não pode ser utilizado com essa verba do Procad SUAS? Né? Aquisição de cestas básicas, urnas funerárias, enxovais e outros itens que configurem benefício eventual, que está previsto lá no artigo 22 da Lei 8.742, de 93. Aquisição e distribuição aos beneficiários de órteses e próteses, tais como aparelhos ortopédicos, dentaduras, dentre outros, cadeiras de roda, muletas, óculos e outros itens inerentes à área de saúde, integrantes do conjunto de recursos de tecnologia assistiva ou ajudas técnicas específicas da área de saúde, bem como medicamentos, pagamentos de exames médicos, apoio financeiro para tratamento de saúde fora do município, transporte de doentes, leites e dietas de prescrição especial, fraldas descartáveis para pessoas que têm necessidades de uso. Então, anotem bem essas restrições, né, porque elas são vedadas. Tem mais um pouquinho delas aí para frente, não tem? Tem. Veja bem que lá nas permissões estava prevista a parte de manutenção da estrutura, né, que vai ser utilizada para o Procad SUAS. Veja bem que não esqueçam da finalidade. Agora, reformas, né, que modifiquem a estrutura da edificação estão vedadas. Obras públicas ou constituição de capital público ou privado, pagamento e vencimentos de pessoal fixo, havendo a possibilidade apenas para pagamento de horas extras, já foi informado previamente nas permissões. Então, é muito importante que vocês observem essas vedações para que não tenham aí dores de cabeça. Da reprogramação de recursos. Olha, a questão do projeto que vocês vão elaborar e vocês vão seguir exatamente aí, né, facultativo esse modelo, mas tem que ter esses requisitos mínimos que está na legislação. Após a elaboração desse projeto e após a aprovação desse projeto pelo Conselho,
Caso não seja possível, né, a realização das programações ainda dentro do exercício, pode haver, então, a reprogramação de recursos. Então, conforme consta aí nas normativas, os recursos dos programas e projetos poderão ser reprogramados para o exercício seguinte, para a utilização no próprio programa a que pertence até o término da vigência, conforme artigo 32 da portaria do MDS número 113. No caso específico dos recursos do PROCAD, caso seja constatada a existência de saldos financeiros ao final do programa, os recursos transferidos aos municípios poderão ser reprogramados para as ações de proteção social básica. Caso aqui vocês, nesse último caso, vocês realizaram o programa, houve um saldo da realização desse programa, né? Vocês realizaram lá uma atividade que custou R$8.000, sobrou um pouco, são 12 mil, então esse valor pode ser reprogramado para as ações de proteção social básica, é isso que está dizendo. Então, nós estamos no mês de maio, né? Então é muito importante que vocês deem andamento nesse projeto, até porque ele é emergencial, né? O próprio nome já diz, Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único de Assistência Social. A gente está com um tempo bastante corrido aí até o final do ano, mas caso não seja possível a realização, tem essa possibilidade de reprogramação. A prestação de contas, né? Essa aqui é a parte também muito importante, que tem que estar toda vinculada com o projeto. Então, vocês desenharam o projeto, desenharam as atividades, está tudo constando lá do projeto, todas as contratações, todas as atividades, todos os recursos necessários, todas as pessoas que precisam estar envolvidas nesse projeto. Vocês executam esse projeto e, na sequência, então, vem a prestação de contas. Essa prestação de contas, ela será realizada por meio de demonstrativo sintético, físico-financeiro, conforme orientações da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, atendendo à legislação vigente para o exercício. No sistema, haverá seção específica para a prestação de contas no PROCAD SUAS, em relação à conta aberta para esse fim. Então, os profissionais aí que atuam no Fundo Nacional de Assistência Social, eles sabem bem do que a gente está falando aqui. Então, no sistema, né, vai ter, então, uma aba, né, para a prestação de contas do PROCAD SUAS, em relação a essa conta, né, que está disponível aí no município, com essa finalidade. Fundo Municipal de Assistência Social, desculpa, gente, falei Fundo Nacional. Então, vocês entendem bem o que a gente está falando, de qualquer maneira, o sistema vai ter essa aba, para que vocês façam, então, a prestação de contas, em relação a essa conta que está disponível para essa finalidade. Os documentos referentes às despesas, né, deverão ser mantidos e arquivados pelo órgão gestor de assistência social, preferencialmente pelo Fundo de Assistência Social, assim como os relatórios de fiscalização in loco, quando houver, e as atas e resoluções do Conselho de Assistência Social, artigo 1º e artigo 20, né? Estou conseguindo ver aqui. Esses documentos, quais são esses documentos, né? A legislação, o projeto aprovado, a aprovação desse projeto, a execução desse projeto, como que foi, né? Todas as atividades, tudo que envolve a execução desse projeto, os contratos que foram firmados, as notas fiscais que foram pagas, né, com esse recurso, tudo isso tem que estar devidamente arquivado, organizado, dentro aí de um critério que a prefeitura já adota, seja ele físico, seja ele virtual, de modo que permita, né, a emissão aí de relatórios, né, de apresentação de todos esses documentos para fins de fiscalização. O recurso é federal, então, sendo uma verba federal, ele pode ser auditado aí pelo Tribunal de Contas da União. Para as auditorias, né, do Tribunal de Contas da União, acho que não é diferente também do Tribunal de Contas dos municípios e Estado, o que é mais importante é a evidência. Então, o que é uma evidência? Evidência é um documento, né, que você vai demonstrar a finalidade. Então, se você comprou lá
determinado produto, né? Um lanche, por exemplo. Nesse lanche tem que estar a evidência de que essa atividade foi realizada com esse recurso do Procad SUAS para essa finalidade determinada e ela tem que ser comprovada. Então, a evidência é o começo, meio e fim, né? Vai finalizar com o fim da execução do projeto, com o pagamento, e isso tem que estar tudo muito linkado, muito ajustado, né? Muito azeitado, para que vocês comprovem efetivamente o cumprimento da finalidade. Então, é importante que a prefeitura se organize com a sua equipe para que tenha toda essa documentação sempre pronta e disponível para que os órgãos de fiscalização possam realizar essa fiscalização e possam, então, comprovar todas as evidências do cumprimento da finalidade e da realização dos eventos necessários com a verba que foi destinada para essa atualização. Os fundos de assistência social dos estados, municípios e Distrito Federal deverão manter relação de pagamentos atualizada, da qual conste todas as despesas realizadas. É importante o gestor verificar se a relação de pagamentos foi devidamente disponibilizada para consulta pública, preferencialmente em meio eletrônico, em seu sítio oficial. Então, aqui também, veja bem, né, deverão manter, né, uma relação de pagamento atualizada, que todas as despesas, então, todas as despesas realizadas, elas precisam estar elencadas ali, e preferencialmente em meio público, né, para que as pessoas possam acessar e ver a transparência da aplicação do recurso no município. Anexo 1º, estão listadas algumas referências de contratações públicas com minutas de instrumento elaboradas pela Advocacia Geral da União e podem ser aplicadas por Estado, Distrito Federal e municípios que poderão realizar adequações conforme as especificidades de cada processo. Então, referências de uso dos recursos de gestão do IGD poderão ser acessados no endereço tal. Então, essa questão aqui do anexo 1º, eu não sei se vocês tiveram como olhar, mas lá tem uma lista de editais, de minutas, né, de editais, de contratos, de termos de referência, que vocês podem utilizar como parâmetro, como referência, para que possam elaborar as contratações previstas nos projetos que vocês forem elaborar. Então, lá tem minutas desde prestação de serviços, né, até contratação de produtos. Os modelos são referenciais, vocês podem fazer os ajustes de acordo com a própria gestão da prefeitura, mas desde que respeitem aí a questão dos limites, né, das normas mesmo de licitação que precisa ser observada nessas contratações específicas para esse projeto. Os links também, os modelos todos, eles podem ser editados também, vocês podem entrar, pode baixar e podem vou olhar editar aqui, essa documentação. Rosilda, ver se eu consigo mostrar para eles daqui. Tá. Por quê? Não, tira não. Ela precisa botar a pilha e testar. Ah, sim. Gente, vamos desligar o áudio aí. Eu acho que para mostrar o que isso. O que a Rosilda fez menção foi esse documento aqui que foi enviado. Vou mostrar para vocês aqui, não. Isso, o anexo 1,
Todos estão vendo? Tá vendo aí, Rosilda? Tá compartilhando, né? Sim. O anexo 1, que a Rosilda fez referência agora, dessas boas práticas aí em contratos administrativos em acordo com a Lei 14.133 de 2021. Então, aqui tem alguns modelos, né? Os modelos aí da CGU. Então, tem o link, lá no documento tem o link para entrar, né? Esses que estão em negrito aqui, eles negritaram porque são os que mais vão se encaixar aos municípios. Então, aqui, como a Rosilda colocou, o contrato, tem o termo de referência também de contratação, então tem aqui os modelos, tá? Esse documento vai para vocês, tá? Ó, termo contrato de inexigibilidade para capacitação, projeto básico, então tem todos os modelos aqui, tá? Esse documento eu vou enviar daqui a pouco para vocês, tá? Lá no grupo lá de informes, vou colocar lá todo esse material que foi apresentado aqui, eu vou colocar lá no grupo de informes para vocês, tá? Então, é isso. Pessoal, bom dia para quem não estava antes, né, na sala, sou Iraildes. Eu peço que, por gentileza, preencham o link de presença. O fato de vocês colocarem o nome no chat não vai contar como presença nessa reunião, tá bom? Obrigada, tchau. A Iraildes coloca novamente, né, Iraildes, o link de presença, tá? É só clicar lá no link que a Iraildes vai colocar, ela vai colocar no chat. E já... Em relação, desculpa. Em relação às boas práticas dos contratos administrativos, então vocês têm a listagem aí, né, dos modelos, mas é muito importante, que eu estou vendo algumas perguntas aqui, é muito importante que vocês façam o processo licitatório, como vocês fazem as contratações aí na prefeitura. Então, mesmo que tenha aqui a contratação direta, né, o pregão, vai seguir o rito da licitação, né, conforme o regulamento vigente. Então, lá tem todos os requisitos para realização, às vezes tem que fazer pesquisa de mercado, né, em algumas situações, na maioria delas. Então, é preciso respeitar aí essa legislação do pregão, da contratação direta, da inexigibilidade. Tudo isso está elencado nos manuais aí de licitações e contratos. O que é importante para vocês nesse momento é a elaboração do projeto. Então, ao elaborar o projeto, faça o levantamento, né, o diagnóstico, o levantamento, público-alvo, e faça todas as previsões de contratação de bens e serviços de acordo com o público-alvo que será atendido, quantidade, né, esse público, as locomoções, tudo que vai ser necessário para que a atividade seja realizada. Eu acho que a gente pode começar pelas mãos levantadas, né, Rosilda? A Cássia Fernandes. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Obrigada aí por todas essas orientações, né? Elas são fundamentais, a gente realmente estava sedento, né, desses esclarecimentos. Eu entendo que esse material que a gente vai receber já está bem detalhado, né? Tudo que vocês trouxeram, exemplificado. Então, acredito que a gente vai encontrar bastante respostas. Mas me vieram algumas questões e desculpa, eu sou diretora de proteção social básica de Goiânia, tá? Me vieram algumas questões e era só para ver detalhes mesmo assim, que de repente eu não percebi que foi falado. A prestação de contas, a gente precisa fazer em diário oficial ou pode ser no meio eletrônico? São algumas questões, né? Se pode ser um site oficial da prefeitura, se pode ser uma prestação mais simples nesse sentido. O Procad SUAS, ele já conta com um sistema próprio ou ele vai ter um sistema próprio que não foi ainda disponibilizado? É uma dúvida também. Eu percebi aqui que o uso do recurso ele tem que acontecer até 31 de dezembro de 2024. Então, por exemplo, se eu precisar contratar a equipe, eu posso considerar o período até dezembro de 2024. Essa dúvida.
E eu queria ver também um detalhe, que eu não sei se seria com vocês, mas se a legislação nacional tiver mais atualizada em relação às orientações no que diz respeito à contratação de pessoal, a gente pode referenciar a legislação nacional, se a municipal não tiver alinhada, não tiver avançado nesse sentido. Não sei se ficou claro a minha dúvida. E se há alguma necessidade da gente estar passando todo esse projeto pelo Conselho Municipal. Seriam essas as dúvidas. Obrigada. Tá. Cássia, sobre a prestação de contas, vai ser feito lá no sintético, lá, como faz todo ano faz uma prestação de contas, e lá vai ter uma aba Procad Suas para poder fazer a prestação de contas. Em relação... Rosilda, em relação a essa legislação que ela falou... chamar os técnicos de gestão. Aí eles mandou cadastrador do Cade Único e gestor do Bolsa. Aí o povo está perguntando os trem aqui. Em relação... Eu acho que não tinha relação com a nossa... Acho que foi um microfone que abriu aí, mas não tinha relação com... Já desliguei. Tá, foram várias perguntas, né? Então, em relação ao sistema, a pergunta já foi respondida. Em relação à questão da utilização das normas de licitação, se a nacional prevalece sobre a municipal. Isso aí é muito importante vocês alinharem com a equipe da prefeitura, porque essas despesas, elas poderão, né, ser auditadas pelo Tribunal de Contas da União. A própria CGU já colocou aqui todas as informações nesses links de consulta com as legislações que serão aplicadas, inclusive com alguns modelos. Então, é muito importante esse alinhamento com a equipe de licitação, com o jurídico da prefeitura, para que vocês atendam dentro das boas práticas, e a gente está considerando aqui como boas práticas, que é o que o Tribunal de Contas da União considera, para vocês definir aí o melhor caminho para que seja feito. Em relação a prevalecer ou não, isso é uma questão que a gente não tem como tratar, porque cada prefeitura tem sua singularidade, tem seus meios de trabalho, né? O importante é que haja esse alinhamento, né, com as comissões de licitação, com os gestores de licitações, com as equipes envolvidas na execução dos projetos, para que realmente venha atender essa recomendação, porque isso aqui, sendo boas práticas, são recomendações que o Tribunal de Contas, ou a CGU, coloca à disposição dos municípios para que faça na execução do projeto, nas contratações e na execução desses serviços. A outra pergunta, porque foram várias perguntas, sistema, as licitações, faltou alguma, Cássia? Só mesmo a questão de apresentar no Conselho Municipal. Assim, em relação, tem que aprovar, sim, esse projeto, por isso que vocês têm um tempo aí exíguo, né, para elaborar, porque a gente já está aí no curso do mês de maio. Caso vocês queiram executar realmente esse programa dentro do exercício 2023, precisa, então, elaborar ele o quanto antes e encaminhar ele para o Conselho, CEAS, né, Conselho Estadual de Assistência Social. Conselho Municipal, desculpa, Conselho Municipal de Assistência Social, para que ele seja, então, aprovado, tá? Em relação à execução dele, tá? Em relação à execução do programa, conforme a gente já havia falado, vocês têm aí o prazo exíguo, né? Vocês podem executar ele esse ano, e caso não consiga realizar ele esse ano, pode reprogramar para o próximo ano, mas tem uma temporalidade aí. Como é para qualificar o cadastro, é importante que ele seja realizado dentro do critério da emergência, como está tratado lá na própria definição do CAD SUAS, do PROCAD. O tempo... Aí, no caso, se as contratações podem ultrapassar o exercício de 2023, 2024, é isso?
As contratações, elas são específicas para o programa, então elas deverão respeitar o que está no projeto. Aí vocês vão ter que considerar a temporalidade, o cronograma de execução, e contrata ele com uma margem de segurança, porque tem a possibilidade de reprogramação. Então, considerar a programação e a reprogramação orçamentária. Certo? Tem mais alguma dúvida, Cássia? Obrigada. Rayane. Bom dia. É só uma dúvida, só para esclarecer. Está ouvindo? Sim. Ah, tá. Então, só ver se eu entendi. Nós, coordenadores do cadastro, iremos fazer esse projeto, passar para o Conselho de Assistência Social aprovar, e só depois ele vai começar a executar o projeto. Correto? Correto. Outra coisa, caso... Vocês podem mobilizar as equipes também, né? E já... Porque não precisa... O importante é que esse projeto esteja aprovado. Ah, tá. Mas aí as equipes, não impede as equipes de já ir trabalhando, né, nas questões... igual a gente já está fazendo, né? Isso, exatamente. Como vocês já fazem mesmo na prefeitura. Outra coisa também, caso a gente queira contratar pessoal para estar me auxiliando aqui, porque aqui é só eu. O treinamento desse pessoal, aqui, ou eles vão ter que fazer o curso, entrevistadores, como vai ser? Olha, pela singularidade do projeto e, né, pelos recursos que estão sendo disponibilizados, é muito importante que essas ações sejam tratadas aí dentro da prefeitura, com o pessoal já qualificado, para que evite aí esse retrabalho, né? Então, mas isso é uma questão da própria gestão aí, da própria elaboração do projeto. Na hora de elaborar esse projeto, precisa ser considerada essas questões todas, tá? Mas essa capacitação, Rayane, é do Estado, né? A capacitação de entrevistadores, nós estamos com turma. Vai ter uma turma agora, no final do mês, tá? A gente só está ajustando algumas coisas para enviar para vocês, tá? Então, vai ter todo mês a coordenação estadual, porque essa é a nossa atribuição, vai capacitar entrevistadores, tá? Então, é muito atenta aí a essa oferta aí de capacitação, porque está tendo sim, tá? Porque essa é uma atribuição nossa. Tá, mesmo que seja por um período pequeno, a pessoa que for, mesmo que seja um colega meu aqui do serviço, se ele quiser fazer, ele vai ter que passar pelo curso aí de vocês, né? Eu não posso instruir aqui. É recomendado que ele faça a capacitação para ter uma qualidade, né? O serviço ter uma qualidade, né? Inclusive, né, Suênia? Lembrando que as diárias podem ser custeadas com o IGD. Sim. Até porque é uma das finalidades do IGD. Eu estou dizendo isso porque, assim, eu que tomo mais conta dessa questão de turma, escuto demais relatos de municípios que estão tendo dificuldade de participar das capacitações por causa de recursos, sendo que já vem um recurso do governo federal exatamente para ser investido em capacitações de trabalhador do cadastro único e para o trabalho dos trabalhadores do cadastro único, né? Isso mesmo. Obrigada, Iraildes, por lembrar, né? Mais uma vez a gente falando também do IGD, né? Da questão do recurso, tá? Também eu vou mandar para vocês, pessoal, esse documento lá, né? Do uso do IGD, porque tem ele, né? Tem a cartilha lá em tudo que pode ser usado, e eu vou enviar para vocês também. Teve alguém que perguntou, falou que não está no grupo de informes. Olha, o grupo de informes é somente para coordenadores do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, tá? Esse grupo de informes. Então, assim, eu não sei, eu não olhei aqui, eu olhei rápido, né? Eu sei que a pessoa colocou, falou, não estou no grupo, mas só vai estar no grupo se você for coordenador do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, certo? Iraildes,
Vamos seguir Ô, aqui. Suênia, Oi. Aline, tudo bem? Deixa eu te falar. Esse Procard aí, igual só tem eu e a entrevistadora agora. Até uma questão aqui, a gente contratou ela com 3 meses, né? E o contrato dela acabou agora em maio. Aí a gente já aditivou ela de novo. Pode ser feito, né? Porque lá no caderno lá do IGD pode ser até 12 meses. Sim, contratação temporária, sim, pelo IGD. Aí é a mesma pessoa, pode ser a mesma, né? Que ela já fez o curso aí, porque se for ficar fazendo curso um com o outro, né? Certo. Outra coisa, o Procard aí, igual tem a sua gente aqui, aí está falando que é uma demanda de emergência, né? O Procard. Certo. Se a gente não vê que não tem necessidade, não precisa, não é obrigatório. Eu não entendi sua pergunta. O projeto Procard tem Ah, os 12 mil na conta específica para ser feito o projeto, sim. certo? Mas igual a Rosilda estava falando, de um projeto de emergência, às vezes está precisando muito, igual tem esses unipessoal, muita pessoa, o município é grande, então a demanda do nosso município aqui é bem pequena. O unipessoal foram 96 pessoas. Todos, a maioria, acho que quase 100% já veio e atualizou. Então, a gente vai, só se tiver necessidade de usar esse recurso para fazer esse projeto. Se a gente não usar, não tem problema. É isso que eu estou querendo dizer. Não, você tem que, mas você tem outra ação. Você tem outra ação a não ser só a derivação unipessoal. Você tem a busca ativa. Tem busca então, você tem que fazer o projeto executivo. Então, mas aí, como que eu vou dizer? É obrigatório fazer esse projeto ou não, se eu não for executar, se eu não for mexer com esses 12 mil? Mas aí o dinheiro vai ser devolvido, você vai ficar na conta, você não vai usar, não vai reprogramar, ele vai ser devolvido para o Ministério. Certo, porque aqui, igual, tem dia, como o cadastro aqui, ele está bem, a atualização está bem, bem alto, está tudo andando certinho, assim, até onde a gente vê, o pessoal quase não está bem, aqui tem 5 mil habitantes. Então, eu acho assim que não vai ter necessidade. Aqui no meu município, eu estou falando para o meu município, estou falando para os outros, entendeu? Certo. Até o IGD está lá, está até alto, a gente está pagando agora a entrevistadora, né? Que não tinha, era só eu. Estou aqui desde 2019. Qual que é seu município? Caturaí. Tá. Então, eu quero só dizer assim, se eu não usar, eu vou reprogramar para o ano que vem, se acaso tiver alguma ação a gente for fazer, a gente faz o projeto, passa pelo conselho e fez. O saldo que ficar, ele vai ser voltado para aí ele vai ser transferido para proteção básica. Ele pode ser reprogramado para proteção básica. Mas depois de 2024, 31/12/2024, né? Esse não é? ano, isso. Certo, então não tem problema. Se eu não mexer, igual aqueles dinheiro que veio engessado do pandemia, que tem a conta específica, vai vir uma conta específica lá no fundo, eu consigo ver esse valor lá nas contas. Aline, vou te pedir que a gente converse em particular sobre essa questão sua aí, tá? Certo. Aí você me manda mensagem para a gente verificar realmente a sua situação direitinho, tá bom? Certíssimo. Então, tá bom. Obrigada. Por nada. Flávia. Oi, todo mundo bem? Bem, Flávia. A minha pergunta é mais ou menos igual a dela aí mesmo. Ela esclareceu bastante minhas dúvidas. Porque aqui é só eu, né? Eu tenho muito unipessoal, mas como eu posso, no caso, contratar uma pessoa para ficar aqui, para me sair para fazer visitas com esse dinheiro. Ou eu não tenho necessidade de usar esse dinheiro, deixo só para a menina, para a menina que mexe, que reprograma o dinheiro, que é a assistente social que toma conta do SUAS, aí ela pode tomar conta. Ou eu, assim mesmo, eu tenho que fazer o projeto para ela poder usar esse dinheiro, para a gente poder usar esse dinheiro. Não tem jeito de não fazer o projeto.
Tem que fazer o projeto executivo. Entende? Tá? Em relação a essa questão da elaboração do projeto, a gente precisa sempre estar atento à questão do princípio da legislação que criou o PROCAD SUAS. Então, às vezes o município é muito pequeno, a ação parece que se torna um pouco não possível, né? Mas é muito importante que a equipe da prefeitura, e aí envolve o coordenador, as pessoas que trabalham aí no cadastro, o próprio secretário, né? Então, eles precisam avaliar aí a extensão do município, as regiões que ficam mais abastadas, que muitas vezes aquelas pessoas não têm a condição de estar se deslocando para o município, porque a gente tem que lembrar que essa busca, esse projeto é para uma busca ativa também, né? Então, muitas entendi. pessoas estão escondidas aí em algum cantinho do município e a gente precisa encontrá-las, elas estão precisando de apoio. Muitas não têm condição de pagar um transporte, né? Então, isso precisa ser avaliado aí no colegiado, assim, não pode ser só algumas pessoas, tem que ser um grupo aí envolvido para elaborar esse projeto de acordo com a necessidade do município, né? Para que vocês encontrem essas pessoas que estão invisíveis aí para vocês. Por mais que a gente pense que não tenha essas pessoas, que o município está redondinho, está tudo certo, sempre aparece algumas pessoas que estão aí na zona rural, né? Em algumas regiões mais afastadas, alguns grupos também, que ciganos, algumas pessoas que ficam mais escondidas aí nas regiões que podem ser contempladas aí nessa atualização de cadastro. O propósito desse cadastro, desse projeto, é atualizar e encontrar essas pessoas invisíveis, né? Então, acho que isso aí tem que ser avaliado. A gente nem pode dizer se é obrigatório, não é a elaboração do projeto, ele é importante para a União, né, para que encontre essas pessoas. Então, isso precisa ser avaliado aí com toda a equipe da prefeitura, para que vocês tomem uma decisão assertiva e encontrem essas pessoas. Teste? Não, eu entendi. Eu achei, assim, quando eu comecei a ler, que o projeto era mais, assim, para pessoas ribeirinhos, índios, moradores de ruas. E aí eu não tenho nada disso aqui no meu município. Por isso é a pergunta. Eu acho que até a colega também está com o mesmo pensamento. Porque eu não tenho nenhum, assim. Então, por que eu tenho a necessidade de fazer esse projeto? Mas agora eu entendi. Flávia, mas, olha, agora eu entendi. os GPTs, eles são 12, né? Lá descritos lá no 2.07, mas a gente tem quilombola, a gente tem indígena, né? Tem os moradores, né? Tem os idosos, né? As crianças. Então, tem outros públicos aí para você fazer a busca ativa. Certo? Obrigada. André? Alto Paraíso, André, né? Eu me perdoo, gente. Na hora de uma fala aí, a bateria descarregou e eu perdi a fala, a questão do período do projeto. Qual eu tenho que aplicar esse recurso até quando? Eu entrei atrasado também e eu sou da gestão, então aí eu preciso organizar com a coordenação do Bolsa Família para a gente desenvolver o projeto, porém eu preciso saber do período que eu tenho para aplicar esse recurso. E ele é extraordinário, né? Então, assim, não tem a previsão de se ter continuidade dele. A gente trabalha com IGD, mas o PROCAD é extraordinário, é isso, né? Rosilda, pode ir? Sim. Então, o PROCAD SUS, ele foi criado agora, né, justamente para resolver algumas pendências que aconteceram aí com os unipessoais. Vocês têm a lista aí de pessoas que estão nesse cadastro unipessoais. Houve uma necessidade de rever os cadastros, né? Todos os cadastros. A intenção do PROCAD SUS é rever os cadastros, é atualizar todos os cadastros do CAD único, do cadastro único, porque foram detectadas algumas inconsistências. Tem, né, famílias que moram no mesmo domicílio, da mesma família, recebendo 3 benefícios. Então, em decorrência dessas fragilidades, né, encontradas nesses cadastros, o governo criou, então, esse programa, né, que é um programa
e tem no escopo dele lá a emergência, um programa emergencial para que faça atualização do cadastro único. Para isso, ele tem um público-alvo, que é identificar as famílias vulneráveis, né, os idosos, tem os públicos prioritários, que são os idosos, os GPTEs, as crianças, e as crianças principalmente em situação de vulnerabilidade, né, que trabalharam no trabalho infantil. Então, por essa razão, ele é um projeto que ele tem um tempo curto para execução. Ele não tem uma temporalidade, mas ele prevê aqui, né, que seja executado no corrente exercício e, caso ele não seja, há possibilidade de reprogramação para o próximo exercício. Então, vamos entender aí que ele tem que ser executado, né, até o dia 31 de dezembro de 2024. Executado e não elaborado, viu, gente? Então, daqui até lá tem que estar executado. Vocês têm a opção de executar esse ano, ou, né, caso não consiga, no próximo ano, ou começa esse ano, termina no próximo ano. Mas, de qualquer maneira, precisa de executar ele o quanto antes para que realmente a base de dados fique qualificada. Esse é o propósito. Contemplado, obrigado. Rosimei. Bom dia, Suênia. Só uma dúvida que me surgiu aqui. Vamos supor, o nosso município vai contratar 2 pessoas, mas tem que ter o curso primeiro, né, para fazer parte desse projeto. E como tem que criar o projeto, ser aprovado pelo conselho. E como é que eu vou estar fazendo essa contratação? E não tem como fazer antes da aprovação pelo conselho. E o curso vai ser já agora em maio. Essa é a minha dúvida, como é que eu vou poder contratar a pessoa, né, até o projeto ficar pronto e pegar o curso agora já em maio? Olha, em relação às contratações, né, isso tem que ser ajustado, como a gente disse antes, tem que ser ajustado aí com as equipes da prefeitura, porque cada prefeitura tem uma forma de contratação específica, né, seguindo os regulamentos vigentes. Mas tem a forma, tem o tempo, tem as requisições que têm que ser feitas, mas isso não impede de vocês fazerem o projeto. O projeto é uma coisa, o projeto vai demonstrar quais as ações, quais os recursos e os valores envolvidos, né, na realização das atividades. O público-alvo, vocês vão elaborar ele para depois executar. Então, não tem uma coisa é a contratação, outra coisa é o projeto. Então, vocês façam o projeto, faz a previsão do que precisa, se precisa de contratar pessoal temporário, faça a previsão, e depois utilize os mecanismos da prefeitura para fins das contratações de bens, serviços e pessoal. Rosimeire, também lembrando que as contratações, elas também podem ser feitas com recurso do IGD, tá? As contratações temporárias. Eu estou vendo aqui que o pessoal está perguntando tempo e tal. Pessoal, serviço temporário é aquele destinado a um trabalho específico por um período, entendeu? Então, ele não vai, um contrato temporário, ele tem que estar de acordo, como a Rosilda colocou, de acordo com as contratações do município, tá? Aí tem muita gente perguntando que modalidade de contratação é essa? É processo seletivo, não é? Então, assim, isso aí vai de acordo com a questão do município, como o município está fazendo essas contratações, tá? E temporário, o próprio nome já diz, ele é temporário, ele não pode ser fixo, né? Então, esse espaço, esse tempo aí, né? Então, ele não pode ser, por exemplo, um contrato temporário aí de 3 anos, né? Então, nada justifica. Então, sim, um contrato temporário, tá? De acordo também com a questão do município, tá? Vilma? É a Vilma, mas não é a Vilma. Oi, Vilma. A Vilma é você? Ah, não. Bom dia. Não, a Vilma é a secretária de Assistência Social aqui de Simolândia. Ah, tá. E aí o gestor aqui está aqui do lado também, o Marcos Alberto. O que acontece? Eu estava notando, Suênia, bom dia, né? Os demais participantes.
estava notando que o pessoal está com um pensamento muito unifocal. Está igual unipessoal, só não vê, está focando numa coisa. Mas o que acontece? A própria portaria nos dá um pouco mais de abrangência na atuação. É para a qualificação do cadastro único que tem alguns objetivos, né? Promover o fortalecimento, capacidade institucional, estimular a atualização e regulamentação, né, das inconsistências cadastrais, promover esse atendimento aos GPTEs, né, e tudo. E lá, isso no artigo 1 da própria portaria. Na portaria, no artigo 2, fala o seguinte: o PROCAD SUAS compreende as seguintes ações e atividades, vírgula, dentre outras a serem realizadas pelos os municípios, estados e Distrito Federal. Então, assim, a primeira ação que fala aqui, o inciso 1, é a atualização e regulamentação dos cadastros unipessoais, E depois a busca ativa dessas famílias do GPTE. Mas ele deixou claro que pode ter outras ações, desde que seja para finalidade, atendendo os objetivos expostos anteriormente. Para requalificar o cadastro. Justamente, infelizmente, o pessoal está focando muito no unipessoal. Realmente foi a primazia no início? Sim, mas tem outras ações que podem ser feitas para realmente que o cadastro seja uma base de qualidade, porque nós estamos, infelizmente, só com quantidade em sua maioria. Está cheio, mas e a qualidade? Então, assim, focou no unipessoal, porque nunca na história do cadastro não teve tanta gente supostamente morando sozinha, e o governo, desde o governo anterior, ligou a anteninha aí, né? E aí, esse governo atual continuou com esse processo, deu uma reajustada, porque viu que, às vezes, da forma que estava anteriormente, não, os municípios, estados e o próprio governo federal não ia conseguir fazer da forma que ia ser totalmente, mas ele é mais abrangente do que necessariamente, porque uma vírgula muda tudo, igual aqui, dentre outras ações. Então, assim, é um pouco mais abrangente. E, por exemplo, às vezes o município está analisando somente aqueles unipessoais, né, digamos assim, que estão recebendo o PBF, mas e quem não recebe também? E o pessoal da averiguação de renda? E as outras partes da qualificação cadastral de 2023? E a atualização cadastral? E a atualização cadastral. E, por exemplo, e a caneta que não está tendo para fazer esse atendimento, a internet que está ruim, e o veículo que não está tendo. Então, assim, tudo que tiver ligado aos objetivos do programa, desde que justificados, é possível fazer dentro do projeto, organizando. Não podemos ter esse pensamento unifocal, né? A gente tem que ter um vislumbre maior dessa... Não pode desviar a finalidade, né? Não pode desviar a finalidade, mas essa finalidade ela é mais abrangente. Sim. Não é uma só situação. Então, quando você traz, Aleph, a questão do unipessoal, né? Para consertar uma distorção que existe, e a busca ativa é para inserir pessoas que não estão usufruindo ainda de programas e benefícios, não estão inseridos em políticas públicas. Então, são essas frentes. Uma de requalificação de dados do cadastro único, né? Para consertar essa distorção, né, que teve aí no unipessoal, e a outra linha de ação, né, essa de inclusão dos GPTEs, né? Então, assim, realmente é muito abrangente, né? Então, cada município tem que fazer o seu projeto executivo, né, para poder fazer esse alcance aí, né, conforme o projeto aí, né, o PROCAD nos possibilita aí trabalhar, né? Justamente igual um município aí trouxe que tem menos de 100 cadastros unipessoais, precisava de tratamento e que a maioria já estava regulamentada. Mas pelos dados que eu aferi aqui no relatório de informações sociais aqui do MDS, não é bem assim a situação, né? Então, assim, tem que ver como é que está a situação, igual você citou, né? Você vai chamar no privado, vai orientar, vai entender, porque a vida não é receita de bolo. Eu sempre falo isso. A realidade do município não é a realidade do outro. Não tem como a gente enfiar todo mundo dentro da mesma caixinha e todo mundo vai encaixar naquela caixinha. Então, assim, tem alguns casos que a gente vai ter que trabalhar de forma mais focal.
né, focalizado naquilo ali. Mas a própria normativa nos dá um pouco mais de abrangência. Então, assim, verificar essas situações, essas peculiaridades ligadas a cada município, porque, como eu falei, a gente viu que tem município aí que tem problema até, às vezes, uma impressora. Então, assim, para atender esse povo, vai precisar imprimir documento? Pode adquirir, porque pode adquirir, desde que, né, não fuja aquilo que o programa foi feito, pode ser adquirido, tem que ter o projeto. Então, assim, às vezes a pessoa pensou, está todo mundo vindo e regularizando, mas será que você não ficou em dúvida com relação a alguma dessas famílias? Será que você não vai ter que ir lá fazer uma visita? Será que não vai ter que ter gente para fazer essas visitas? Às vezes um técnico, um assistente social, alguma coisa assim, uma contratação para fazer essas visitas. Então, assim, essa questão unifocal que a gente está tendo, mas que às vezes tem muito mais coisa envolvida, né? Tem questão logística, recursos humanos, recursos físicos, né? Recursos materiais. Então, isso é muito mais abrangente. Era só isso mesmo. Obrigada, tchau, com Deus. Obrigada. Quem está com Altamira agora, com a mão levantada aí? É Altamira, que não é Altamira, é Viviane. Viviane. Oi, Bom Viviane. dia, né? Eu sou gestora aqui, né, no município, sou secretária de Desenvolvimento Social, tive que pegar o notebook do meu marido, meu computador não ligou hoje. Não, sim, só talvez até vocês tenham respondido, porque agora no final minha internet, infelizmente, deu umas osciladas aqui. Eu vi que vocês parece que vão estar mandando, né, para a gente toda a documentação, que a minha dúvida maior estava com relação a como gastar o dinheiro dentro da lei, né? Sim, se eu já tiver um pregão eletrônico já no município, eu posso estar utilizando para gastar o recurso, ou eu tenho que fazer um pregão específico para ele? Rosilda, eu acho que essa pergunta... Porque talvez pode ser até uma dispensa dentro que caia, né? Dentro utilizando a nova lei, né? Uhum. Mas vai que eu já tenho um pregão já eletrônico, se eu posso estar utilizando ele ou não. Vamos pegar um exemplo. Qual seria? Por exemplo, material de escritório. Isso, de escritório. custeio. Isso, material de escritório, material de limpeza. Poderia sim, mas na nota fiscal e na ordem de serviço tem que estar especificado qual a destinação daquele produto, né, para qual projeto que foi. E desde que o registro de preço ou o contrato prevê as quantidades adequadas para isso também, tá? Porque você tem que respeitar os regulamentos de licitações e os contratos vigentes, porque cada contrato tem uma destinação específica. Às vezes a prefeitura faz aquele contrato com uma destinação específica, nesse caso não pode ser usado. Agora, se essa destinação ela é para todas as necessidades da prefeitura, é ampla, né? Aí vai poder utilizar, desde que a ordem de serviço, a ordem de compra, ou e a nota fiscal tenha claramente especificada a finalidade e a utilização daquele recurso para o Procad SUS, tá? E o contrato e a documentação precisa permitir. Então, não é tão simples assim, tá? Isso tem que ser verificado aí, contrato por contrato. Certinho, não, certinho, obrigada. Só justificando, eu estou tentando fazer minha presença, mas como eu peguei o notebook do meu marido, ele está me pedindo uma senha aqui que eu não tenho, e ele não está aqui. Obrigada. Tenta copiar esse link lá no Google, na barra de ferramentas, geralmente dá certo. Ou entrar pelo celular. Pode copiar o link e colar no seu celular, como se fosse mandar uma mensagem no WhatsApp, também dá certo. André? Só pegando a colega aí, o gancho que a colega trouxe, se já tiver dentro do processo aí de compra algo que vai contemplar as ações, porém essas ações ainda vão ser ajustadas dentro de um projeto específico para utilização específica, correto? Eu posso alinhar o projeto dentro de algo que já está em andamento, que vai ser utilizado por Cadastro Único, para as ações do Bolsa Família, do Cadastro Único. Eu posso fazer esse alinhamento e
utilizar esse recurso já em processos que estão em andamento, processos licitatórios que estão em andamento? Então, essa utilização, ela tem que ser analisada caso a caso, né? Porque todos os contratos, todas as licitações feitas pelo município, ela tem uma destinação específica. Isso só poderia ser realinhado se tiver a previsão ampla, né? Para vários projetos da prefeitura, né? Foram elencados vários projetos lá e foi previsto outros projetos. Então, nesses casos aí, precisa ser analisado caso a caso. A gente não, né? Porque senão fere o princípio da destinação. Sim, então, isso assim. aí tem que ser tudo acertado com a equipe da prefeitura envolvida na parte de compras, para ver se é possível ou não. Se o processo de licitação está em andamento, não foi realizado ainda, vocês têm a prerrogativa de incluir o termo de referência nesses pregões, né? Não tem nenhum impedimento de colocar, porque está em andamento. Mas caso esteja fechado, concluído, tem que ser analisado caso a caso. Eu vou trazer aqui, Elzida, até para elucidar, de repente pode ser também acontecer com a colega tá no mesma situação. Eu já tenho, dentro de um termo de referência, definido ações do próprio cadastro único, né, que tem alguns custeios, alguns equipamentos que vão ser adquiridos para algumas ações até externas, né, porque a nossa zona rural aqui é ampla e bem atípica, e então eu tenho aquisições de tendas para atender o público da zona rural, certo? Era a minha ideia, pela pergunta da colega, era ajustar o projeto para a portaria, entendeu? Do Procad. Então, seria um ajuste mais em questão de, junto com o conselho, eu definir a estratégia, né? Porém, eu já estou com o processo licitatório em andamento. E aí, quando for aprovado, eu pegar o recurso e aplicar nessas aquisições. Seria bem prático isso. Então, como a licitação está em andamento, isso aí vocês têm que verificar com as equipes, porque todos os processos ele tem uma destinação exclusiva, específica. Ela pode ser ampla ou pode ser exclusiva de um determinado projeto. Uhum. Então, não tem como eu falar para você assim, você vai utilizar, isso tem que ser verificado com as equipes. Por isso que esse projeto, ele não é um projeto solitário, né? Ele tem que estar com o envolvimento das secretarias, do secretário, das equipes, para checar todos esses contratos, ver se os contratos têm como fazer a inclusão da prestação de serviços ou da aquisição do bem ou do produto, e para incluir nesse projeto, porque caso não tenha essa previsão já legal, prevista no edital e no contrato, vai exigir que vocês façam as licitações específicas. Mas isso vocês têm que verificar com as equipes, os contratos vigentes, para que seja analisado caso a caso e ver se é possível ou não a inclusão, tá? Obrigado. Pessoal, tem muita gente perguntando no chat aqui, né, do material. Esse material vai ser disponibilizado, inclusive eu vou disponibilizar o link também para vocês, aonde que vocês podem entrar e fazer a pesquisa se esse recurso já foi para o município, mas Goiás, todos os municípios receberam, tá, pessoal? Mas eu vou mandar o link também para que vocês possam entrar e verificar as parcelas pagas, verificar também o quanto o valor que tem no IGD também, nas contas do IGD, tá? Porque essa é uma informação pública, tá, pessoal? Essa não é uma informação restrita. Qualquer pessoa que entrar lá no Google lá e colocar lá assim, parcelas pagas NDS, vai aparecer lá a página para você colocar o nome do município e fazer a pesquisa, tá? Então, isso aí é público. Eu vou colocar o link para vocês, para que vocês acompanhem, tá? Vou colocar todo esse material, sim. Então, só reforçando, a capacitação de entrevistadores, né, é atribuição da coordenação estadual, e nós estamos fazendo, todos os meses tem capacitação. Então,
é isso, né, pessoal? Assim, eu sei que teve muitas perguntas no chat, né? E se ficou alguma coisa assim sem esclarecer, coloca para a gente no privado, né? Porque a gente já vai ter que encerrar, né? Que o pessoal também já está saindo. Eu tenho que dar um recado aqui rapidão, é porque estão pedindo para enviar o material. Eu terminei de postar o número, é daqui da coordenação estadual do Cadastro Único. Quem precisar do material é só enviar um WhatsApp neste número e o e-mail, que aí enviaremos. Nós vamos também colocar esse material, né, esses slides, a gente pode também estar mandando no e-mail das secretárias, né, e secretários, tá? Para que divulguem esse material também, certo? Tem uma pergunta aqui, perguntando se é só essa parcela de recursos, é uma parcela única, tá? Não, ainda não tem previsão de outra, então é uma parcela única, essa do Procad, tá? André, você tem mais alguma questão? Não, desculpa, eu esqueci de desmarcar, desculpa. Tranquilo. CRAS de Adelândia. Está com o microfone fechado, Adelândia. Não? Levantou a mão ocidental? Então, beleza. Pessoal, então, não esqueça, a Iraíz colocou aí o link de presença, registre essa presença. Vamos abrir as câmeras aí para a gente tirar a foto. Então, abre as câmeras aí, enquanto a Suênia vai dando os recadinhos, vou tirar as fotos, postar no grupo de coordenadores do cadastro, e eles repassam para vocês, tá? Secretários aí. Podem abrir as câmeras, por favor. Pode ir falando aí, Suênia, que eu vou fotografando aqui. Tá bom. Bom, pessoal, só lembrando, né, que eu vou colocar lá no grupo de informes todo esse material e também a gente vai mandar para o e-mail da secretária também, tá? Pessoal que tá Como tem reclamando algumas pessoas que são trabalhadores do Fundo Municipal de Assistência Social, aí podem mandar mensagem neste número que reenviaremos, tá bom? Sim. Sim, pode mandar mensagem, mas assim, o município também vai receber, né, por duas fontes aí, né? Que podem procurar. Também que podem compartilhar esse material também, tá? No e-mail da secretária e também vai nos grupos aqui de informes para a coordenação estadual, né? A coordenação municipal, aliás, do Cadastro Único e Bolsa Família, tá? Então, eu acredito que todos os coordenadores municipais estão nesse grupo, né? Quem não tiver, fala com a Iraildes, né, Iraildes? Pode mandar neste número aí também, mas se quiser, eu vou colocar o meu número aqui também, que aí vocês enviam que eu adiciono vocês. Lembrando que é só coordenadores, tá, gente? Que faz parte. Cadastro único, Isso. não venha de CRAS, que nós não trabalhamos com eles. Tá bom? Então, é isso, e é só agradecer, né, a oportunidade, né, nessa manhã de passar essas informações, né, e a gente está aqui, como disse o Ivan no início, né, a gente está à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Então é isso. Obrigada, Rosilda, pela parceria aí, né? Ótimo. Um pouquinho só, que ainda estou. É a última fase. Muita gente não abriu as câmeras, mas vai aparecer os nomes lá. Oi, não entendi, Eduardo. Estou terminando de fotografar o pessoal aqui. Tá terminando. Calma aí, A gente. última aí. Não, foi a última. O Eduardo também vai se despedir, né, Eduardo? Rosilda, todo mundo. Isso aí, pessoal, beleza, agradeço a participação de todos aí, o pessoal do Cadastro Único, as demais áreas
da prefeitura que participaram, secretários, secretárias, né, social. Então, seu meu muito obrigado. Obrigado pela participação de todos aí que contribuíram com as informações. Wallace, obrigado mais uma vez também, né, por contribuir com o seu. Está falhando, Eduardo. Foi até onde aí conseguiu? Até onde que você agradeceu o Ali. Ah, tá. Não, agradecer ele, né, que colocou aí essa questão né, de verificar, né, uma abrangência maior do uso dele. Não só focal, né, o hábito, como você utilizou. E vocês, Suênia, Rosilda, também. Tá? Obrigado por tudo mesmo. Aí, obrigado. Parabéns. Tá bom? Então, a Rosilda, para quem ainda não conhece, ela está se tornando técnica. Semana que vem ela já vai estar atendendo alguns municípios aí, né, só esperando a autorização da Caixa do acesso dela aos sistemas. Então, estarão recebendo mensagem dela como técnica, né, dando o apoio aí necessário que os municípios precisarem. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Tenham um ótimo dia de trabalho e, precisando, contem com o apoio da nossa coordenação aqui. Tá? Valeu, pessoal. Um abraço. Bom almoço a todos. Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais, pessoal. É só de ligar, né? É só de ligar, né? Eu não parei a gravação.